Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos testar o som, ver se está funcionando, né? Para a gente começar a nossa live de hoje, né? Ainda frio aqui em Curitiba, né? A gente dribla um pouco as coisas, mas tá frio, gente, tá bem frio. Hoje choveu um pouquinho e a gente, né, tentou passar um dia mais gostosinho para estar aqui com vocês. Bom, deixa eu só ajustar meus botõezinhos aqui e dando uma olhada em quem chegou e quem entrou já fala para mim se o som tá bom, se tem alguma coisa ruim. Tô tentando me ajeitar aqui na melhor posição, né, para que vocês também tenham uma imagem boa. Nosso tema de hoje, né, catequese com pessoas com deficiência, que foi sugerido, né, pelo pessoal do grupo, né, e aí a gente está complicado aqui meus botões. Vamos lá. A Sandra está falando aqui para mim que o som tá ok, a Abigail também está aí. Olá, Abigail. Suzana Lussurdo. Então, a Inês Souza Campos. Então, vamos começar. O tema, catequese com pessoas com deficiência, foi escolhido pelo pessoal, né, que sugeriu e tal. Eu nem tinha colocado lá na minha listinha, mas o pessoal sugeriu, né, que a gente falasse um pouco sobre isso aí. Eu vou passar para conhecimentos que eu tenho, né, sobre as pessoas com deficiência, e esses conhecimentos são de uma prática, da minha prática catequética, que eu já tive algumas crianças com deficiências, né, nas minhas turmas, e depois também pelo fato de que quando eu estava em Londrina, eu fiz serviço voluntário numa escola, né, para crianças especiais, chama-se lá, a escola tem esse nome, né, ILESE, Instituto Londrinense, né, de Educação Especial. Eu fiquei durante 3 anos, quase 4, né, indo lá 2 vezes por semana. Eu fazia mais serviço administrativo, né, no computador, ajuda aos professores e tal, e a minha convivência com as crianças, na verdade, né, de estar ali junto, ver os trabalhos, né, e tudo das professoras. A Suzana está falando que também está frio lá, né? Boa noite, Maria de Fátima, que está chegando ali. E voltando aqui à nossa questão da deficiência. Nós não temos um preparo específico para o catequista trabalhar com uma pessoa com deficiência na catequese. A gente tem que admitir que é raro os lugares onde tenha isso. Por exemplo, lá em Londrina, nós temos na Catedral de Londrina alguns catequistas que trabalham com deficientes intelectuais, né? Algumas paróquias têm o catequista que sabe a linguagem de Libras, mas na maioria das vezes poucas paróquias têm, né, esse preparo para estar trabalhando com as pessoas com deficiência. Eu, dentro da realidade em que eu vivi, que uma das coisas mais complicadas para a gente trabalhar com as crianças, jovens ou adolescentes dentro da catequese inclusiva é a deficiência intelectual, né? A capacidade de aprendizagem das crianças quando ela está comprometida por alguns diagnósticos, como autismo, hiperatividade, algumas síndromes. Então, é bem complicado a gente trabalhar com essas crianças. Bom, mas aí, o que a gente quer saber aqui discutir aqui hoje na nossa live? Como a gente vai acolher as pessoas com deficiência na catequese? Na verdade, quando alguém procura a catequese, eu vou falar aqui, gente, no caso mais primeiro da deficiência intelectual. Quando se procura a catequese, normalmente são os pais ou a família
que procura a catequese em busca do sacramento. As crianças são batizadas, mas aí elas se sentem excluídas e não fazem parte, né, da comunidade, e os pais procuram a catequese, né, para essas crianças. E algumas coisas é bom a gente sempre saber. O padre, né, o pároco da nossa paróquia, tem que ter consciência de que nós estamos tratando com algumas crianças, né, com deficiência. Não podemos nunca, gente, criar uma turma só para ela ou ter um catequista para ela, a não ser que a deficiência seja realmente muito profunda e comprometa muito, né, o desempenho da criança e tal. Aí sim é preciso tomar medidas. Mas na medida do possível, nós devemos colocar as crianças dentro da mesma turma, né, com as crianças ditas normais, que nem é assim que a gente deveria estar tratando. Mas, enfim, a criança inserida numa turma, ela tem que ser tratada como todas as outras, né? Por mais que ela tenha necessidades diferentes das outras crianças, né? A gente tem que tomar algumas providências, né? No caso, fazer algumas coisas diferente, mas ela não é diferente. Ela é igual a todos os outros. Então, eu vou começar aqui com exemplos, né, que eu passei ao longo da minha experiência catequética. Bom, quando eu comecei na catequese, lá nos idos de 2006, 2007, por aí, a minha primeira turma tinha uma menininha com deficiência intelectual. Aí, a Maria. A Maria, ela tinha alguns rudimentos da leitura, né? Mas ela não dominava totalmente a leitura. Ela escrevia, ela tinha muita dificuldade, e na escola ela estava também bastante atrasadinha. O que aconteceu? A mãe dela conversou comigo a respeito, explicou, né, como era o comportamento da Maria, o que ela conseguia fazer, o que ela não conseguia fazer. Tudo bem, a Maria era uma menininha que normal, não tinha assim nenhuma deficiência física, apenas realmente uma deficiência cognitiva que a impedia de ter um aprendizado como as outras crianças tinham. E na medida do possível, a Maria foi se inserindo, e ela tinha uma amiga, uma outra menina, né, filha da vizinha, que estava sempre junto com ela, elas eram amigas. Então, a outra menina sempre cuidou da Maria. A Maria não lia, né, a menina lia para ela, mostrava onde estava na Bíblia e tal. Nesse caso, gente, eu tive essa sorte de ter uma pessoa, né, que conhecia, que me ajudou com as deficiências da Maria. Só que daí eu tive um problema, assim, com as outras crianças. A minha turminha era meio bagunceira e tal, e os meninos começaram a implicar com a Maria, a rir dela, quando ela tentava ler. Enfim, você é criança. Hoje a palavra que a gente usa, né, a palavra bonita é bullying, né, mas era bem isso que a Maria sofria de algumas outras crianças. Não era maldade, gente, era apenas aquilo que as crianças normalmente fazem umas com as outras, é cobrança. Aí o que eu tive que fazer um dia, né, que a Maria não estava, eu acho que eu pedi até para a mãe não mandar a Maria aquele dia. Eu conversei com a turma, eu falei sobre a Maria, que ela não era uma pessoa que a gente devia ter piedade, mas também não era uma pessoa para a gente estar rindo dela, das deficiências que ela tinha. E expliquei. Aí eu senti que a turma, de um modo geral, entendeu. Porque as crianças não têm predisposição à maldade, gente, não tem. Dificilmente uma criança que não tem alguma síndrome vai ser uma criança maldosa. E aí eu nunca tive problemas com a Maria. Eu acompanhei a turminha, a Maria foi até a terceira etapa, quando ela fez a primeira Eucaristia, e depois na Crisma uma outra catequista assume. E eu tinha alguns problemas com a Maria com relação à memória, que ela não tinha, não lembrava. Às vezes a gente olhava uma coisa e ela esquecia imediatamente.
Então, esses eram os problemas que a gente tinha um pouquinho com a Maria. Às vezes ela esquecia, né? Então, o que eu fazia? Eu sempre mandava recado para a mãe. Tudo que eu queria da Maria, eu tinha que estar falando com a mãe. Ó, bem-vinda, Anitta, Luzia, Rosália, Roberta, Célia Faria, Arlete Cândido, muito bom ter vocês aqui comigo. A Sandra Freta está falando assim para mim, nossa paróquia não é preparada apenas para cadeirante, demais deficiência nunca recebemos orientação. No entanto, nós temos poucos casos. Realmente, Sandra, é difícil a gente ter assim muitas pessoas com deficiência na nossa paróquia, justamente porque elas não se sentem incluídas. Não é que não tenham pessoas com deficiência, existem muitas. Elas não se sentem incluídas. O Felipe está falando aqui, Felipe Fabiano, que eles iniciaram na diocese dele no ano passado a jornada catequética com pessoas com deficientes. Evento formativo que inspira muitas pessoas a fazerem a diferença na vida dessas pessoas. É muito legal ver que os catequistas se dedicam, além daquela hora semanal, pelas crianças, participando de cursos de Libra, Braille, etc. Sim, gente, a gente observa assim, se a paróquia quer oferecer uma catequese inclusiva, para surdos, ela precisa do intérprete de Libras. E hoje nós temos curso de Libras, né, com bastante facilidade. A igreja oferece e o próprio Estado, né, as secretarias de educação também oferecem cursos gratuitos. Então é interessante, né? Quem tem essa vocação e sente esse chamado, né, procure. Porque é necessário mesmo a gente ter alguém na paróquia que faça isso. A Soraya Regina chegou, tá dando um olá pra gente. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui o que a Abigail tá falando. Tá ruim aqui, não tá rodando. Mas, enfim. Depois da lei da inclusão, os pais estão procurando mais a catequese. Sim, realmente. Depois que houve essa abertura da inclusão na escola, a gente viu que também na igreja a gente tem uma maior procura. Na verdade, no Brasil, o interesse pela educação inclusiva surgiu mais ou menos em 1990, aí foram aprovadas algumas leis, algumas declarações, e passou-se a dar um cuidado especial para as crianças com deficiência na escola, e isso, né, refletiu também na catequese. Aos poucos, os pais começaram a procurar. Agora, para a gente falar assim, a respeito da criança com deficiência intelectual. Porque a deficiência visual ou auditiva são deficiências que exigem um trabalho mais específico. Para você falar com o surdo, né? Você precisa da linguagem de Libras. Para você falar com o cego, para que ele possa ler, entender, né? Você precisa ter documentos em braille, a Bíblia principalmente em braille. Agora, quando se trata de outros tipos de deficiência, o cadeirante, por exemplo, deficiente físico, normalmente nós temos salas e locais que não proporcionam essa inclusão. Na minha paróquia, por exemplo, no primeiro andar, né, do centro de pastoral, e a gente sobe por uma escada, não existe elevador. Logo, se um cadeirante procurar a nossa paróquia, eu vou ter que dizer para ele que não posso acolher, porque eu não tenho como realmente levar ele lá para cima, eu tenho só uma turma de cada etapa, enfim. Isso aí, gente, se a gente for olhar pelo aspecto inclusivo, é vergonhoso. Você dá essa desculpa, né? Que você não tem adequação de banheiros, enfim. É uma coisa que nossa paróquia, nosso pároco ainda não se atentou, né? Ana Lúcia Almindo tá falando aqui, boa noite, eu tinha um autista e confesso, aí ela parou, deixa eu ver, ele fez a primeira Eucaristia e frequenta a igreja até hoje, me deu trabalho nas crises dele, mas foi o melhor de todas as crianças e ele gostava. Sim, o autista tem alguns aspectos, né, interessantes no trato com ele, que é bom a gente estudar. Por falar em estudar, é isso aí, gente. Sempre que eu tiver um catequizando
com algum tipo de deficiência, em primeiro lugar, eu preciso fazer uma entrevista com os pais para saber o grau dessa deficiência, em que essa deficiência vai afetar o aprendizado, a atenção e o comportamento da criança junto do grupo. Eu preciso ter um contato direto com os professores lá da escola dessa criança, a pedagoga principalmente, se ela faz tratamento com psicólogo principalmente, fonoaudiólogo, eu tenho que conversar com essas pessoas e saber exatamente o que essa criança tem e como é que eu devo tratá-la. Eu não tenho que adivinhar nada. Eu sou uma catequista leiga, muitos de nós têm cursos, ensino superior, de áreas totalmente diversas, e por isso que eu digo, nenhum catequista vai ter que fazer uma especialização, né, e tal, para poder ter turmas, crianças com deficiência em suas turmas. Então, vocês têm que, em primeiro lugar, procurar uma entrevista com a família, conversar certinho para saber o que é que a criança tem, conversar com a professora, né, se essa criança ainda está no ensino fundamental, tem uma professora só, a pedagoga, a psicóloga, é sempre bom saber. Porque algumas das deficiências e síndromes, gente, elas têm associadas a elas a hiperatividade, e algumas síndromes têm também associadas a ela algumas condições de violência. A criança ela tem dificuldades de relacionamento e no trato com outros. E isso, gente, é muito complicado, bem complicado mesmo. E aqui eu tenho um exemplo, né, disso. Na minha turminha da primeira etapa, tinha um menino, né, que era completamente incontrolável. Incontrolável, essa é a palavra. E ele não parava quieto, ele não dava sossego, e ele era violento com as outras crianças, e ele tinha um comportamento muito difícil. E todas as vezes que eu tentei, com carinho não dava certo, com rigorismo não dava certo, até que a mãe, né, conversando com a mãe chegou e falou, olha, ele tem uma síndrome do desafio opositor. Essa síndrome, gente, é uma síndrome grave, preocupante. A criança não aceita autoridade sobre ela, e é opositor mesmo. Ela não aceita não, nunca. Ela faz aquilo que ela quer. E aí, ó, a Célia Faria tá falando aqui, ó, tem um autista e 2 hiperativos na mesma turma, e confesso que tem sido muito difícil. Realmente é difícil, gente, pelo simples fato de que alguns graus de hiperatividade ou alguns graus de autismo são perfeitamente trabalhados, né? Trabalháveis, não sei se tem essa palavra. A gente consegue levar, consegue ter um relacionamento bom com essas crianças. Mas, em alguns casos, eles são muito hiperativos, em excesso. E aí vem aquela coisa de você não conseguir dominar a turma com crianças assim. Gente, ninguém deve ter e ficar sozinho numa turma se tiver um hiperativo, um autista. Você tem que trabalhar sempre com um auxiliar. Não dá para você trabalhar com essa criança sozinho. E se é um caso de uma paróquia onde você não tenha mesmo como fazer isso, não tenha ninguém para te ajudar, você pede para a mãe ou para alguém da família acompanhar as crianças, né, na catequese para te ajudar, para ver como é que você faz. Aqui a Célia, eu não entendi, Célia, você falou, tem um autista e 2 hiperativos na mesma turma e confesso que tem sido difícil. Turma de 5 e 6 anos. Olha, eu não sei, turmas de 5 e 6 anos nem deviam estar na catequese, então eu já não sei bem como te falar sobre isso. A Rosa Maria Lancelotti está falando aqui, ó, temos que tomar cuidado com os diagnósticos. Tive 2 catequizandos com TA, né, transtorno de espectro autista, porém, um realmente foi diagnóstico com TA, porém a outra tem um rebaixamento intelectual. Olha, gente,
nesse ponto aí, a Rosa tocou numa coisa bem interessante sobre tomar cuidado com o diagnóstico. Realmente, o correto, gente, assim como nós exigimos certidão de nascimento, certidão de batismo ou documento dos pais, se a criança tem deficiência, por favor, peça uma cópia do diagnóstico médico dela com relação a essa deficiência, com relação a essa síndrome, ou converse com o médico, né, o terapeuta da criança. Porque muitas mães, muitas mesmo, trazem para nós, crianças, para catequese, e colocam assim para a gente, meu filho é hiperativo, cuidado com ele. Aí se pede assim, ele toma remédio, o que o médico diz? Não, ele é hiperativo. Gente, esse hiperativo de algumas mães pode ser sinônimo de não consigo lidar com meu filho. Né? Eu não consigo mais ter limite, controlar meu filho. Então ele é hiperativo. O hiperativo, qualquer tipo de diagnóstico, gente, ainda mais que as crianças hiperativas costumam tomar remédio. É bom vocês terem realmente acesso a esse diagnóstico. Por quê? Você vai dizer para o pai e para a mãe, não, isso vai me ajudar a trabalhar com o seu filho, né? Se eu souber como tratá-lo. E aí a gente vai buscar orientação, vai buscar ajuda, entender como tratar essa criança. E a gente não diz assim, às vezes eu falo assim, a mãe falou que o menino é autista. Gente, falou, o autismo tem também muitos... É complicado você chegar no diagnóstico do autista. Então é bom a gente tomar cuidado para não comprar a conversa sem saber realmente o que está acontecendo. Esse menino que eu comentei com vocês, que tinha o transtorno de desafio opositor, para começo de conversa, a mãe não me contou. Ela falou que ele era hiperativo, tá. Aí depois, quando nós tivemos alguns problemas bem sérios, gente, deu até boletim de ocorrência. Vou dizer para vocês que foi muito complicado, porque um dia esse menino, né, quis olhar um caderno, um trabalhinho de uma outra menina, e ela falou assim, não vou te mostrar. E ele meteu a mão na cara dela, a ponto de ficar o sinal da mão dele no rosto da menina. A mãe da menina fez um boletim de ocorrência, uma denúncia, e fez um auê na paróquia, que era um absurdo, a menina, essa mãe, preste bem atenção, gente, essa mãe era uma profissional da saúde, uma enfermeira. Então pense bem se uma pessoa assim poderia, né, ter dado esse tipo de problema para a gente. Ela era uma mãe que deveria ter uma compreensão da coisa. E eu tive muitos problemas com esse menino, muitos mesmo, gente. Eu mesmo fui agredida. Nossa, nós tivemos N problemas. Ao ponto de eu dizer, mãe, eu só vou fazer catequese com seu filho se você vier junto. A mãe veio, participou de alguns encontros e tal. Ficou ali. E o menino deu uma melhorada e tal, mas não foi suficiente, gente. Ele mudou de médico, ele tomava muitos remédios, ele tinha uma irmãzinha mais nova. A mãe chegou a me confessar que era impossível deixar, esse menino tinha 9, né, a irmãzinha dele tinha 3. Se ela deixasse a filha sozinha com ele batia na menina, era extremamente violento e era perigoso. Então, essa criança era perigosa. Era perigosa para os outros, era perigosa para mim. Depois que ele bateu na outra menina, aí um dia ele me arranhou, aí eu tive que dizer, mãe, olha, não tem condições de eu manter o teu filho aqui com a gente. Porque eu não posso botar as outras crianças, né, em risco, e eu não tenho compreensão das outras mães também. Não tem como eu falar para uma mãe que ela tenha paciência, né, que o filho dela, que a filha dela foi agredida, porque o outro menino tem problema. É complicado. Vamos ver aqui o que a Suzana está contando aqui pra gente. Ó, eu tenho um garoto na minha turma, não sei se ele tem algum tipo de problema psicológico, mas ele é muito retraído. Nos primeiros dias ele só não entrou embaixo da mesa. Comecei a reparar na mãe e vi que a mãe faz umas coisas estranhas.
Ela entra com o garoto até a porta, abraça, beija, abraça, faz o menino fazer o mesmo. Já perguntei para ela se ele tinha algum tipo de problema, ela disse que, olha, gente, assim que nós temos, é o que a Suzana está falando aqui, os hiperativos, nós temos aquelas crianças muito quietinhas e retraídas. Lembram, quem viu a live que a gente estava falando sobre conhecer o nosso catequizando e tal, e sobre os pais drogados, eu não me lembro agora em quantas vezes, eu contei o caso da nossa menina, a Camila, cujos pais, né, são dependentes químicos e ela se cuida sozinha. A Camila é uma criança muito retraída, muito. Ela fica quieta e ela conversa muito pouco com os outros. Aí que a gente começou a pensar e olhar e ver. Ela tem provavelmente muitos traumas psicológicos. A gente não sabe, né? E nós fazemos aquilo que nós podemos, no sentido de acolher, dar carinho, dar amor e tal. Agora, Suzana, com relação a esse teu menino, é preciso ver realmente e conversar com a mãe. Se ele não estiver se desenvolvendo, se você não estiver conseguindo trabalhar com ele ali, o que você tem que fazer? Você tem que conversar com a mãe. Agora, se ele acompanha a turma, ele absorve os conteúdos, está na dele, está quietinho, realmente ele pode ser tímido. Ele pode ser uma criança super protegida, pode ser um filho único muito mimado pela mãe, a mãe pode estar tendo uma relação assim de dependência, né, com o filho muito grande. É uma coisa que você tem que trabalhar ali, né, conhecer a família e saber realmente como que é essa situação. Não tem como fazermos catequese com crianças e adultos, qualquer pessoa com deficiência, sem conversar com a família. A família é a metade da catequese. Não tem como ser catequista sem a família. Então, eu digo a vocês, vocês têm crianças que vocês acham que são problema nas turmas de vocês? Converse com os pais, veja com os pais o que está acontecendo, né? Porque às vezes, gente, os problemas que a gente tem ali com as crianças, ou é uma criança difícil trato, ou é uma criança birrenta, ou é uma criança que os pais e a família não dão limites, enfim. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, gente. Quando nós somos catequistas, o nosso papel é acolher a todos, com amor, com carinho e tal. Mas nós não somos psicopedagogos. A não ser que alguém seja realmente um psicopedagogo e consiga realmente trabalhar essa criança, tem uma formação em educação especial, aí sim, mas senão a gente não tem. Então, vocês têm que pensar que nós não temos a obrigação de saber como tratar a criança. E aí agora um outro tipo de deficiência que eu gostaria de dizer para vocês são aquelas deficiências graves mesmo, sabe, gente? Em que a criança é muito comprometida, o jovem é muito comprometido. Então, eu vivi uma experiência assim, né, durante um ano, em que uma mãe, não foi a mãe, foi a avó, que era ministra, né, da comunhão eucarística na nossa paróquia, e ela queria muito que o neto recebesse a primeira Eucaristia. Ele tinha 10, 11 anos, mais ou menos. Eu tinha limitações físicas, ele andava com dificuldade, ele estava sempre, né, com o rosto enrijecido, torto, ele babava. Então, e ele não tinha qualquer condições, né, de aprender qualquer coisa, leitura, nada. A avó queria que ele fizesse a primeira comunhão. Aí o padre veio falar comigo, né, e falou assim, olha, Ângela, eu não acho que essa criança vá precisar de catequese, porque não tem condições mesmo. Mas a avó quer que a gente dê a primeira Eucaristia para ele, vamos fazer isso. E olha, gente, foi bem complicado isso da celebração da primeira Eucaristia. Primeiro que ele não se locomove sozinho, ele anda, mas não se locomove sozinho. A mãe foi junto, sentou com ele,
Ele gemeu durante a celebração várias vezes, até gritar, ele gritou, e aí as pessoas começam a olhar. Eu digo assim, não tem problema olhar. O problema é olhar e achar, né, que aquela pessoa tá louca, que onde é que já se viu, enfim. Na hora da comunhão, o menino foi lá na filinha, junto com todas as outras crianças, com a mãe, e ele se recusou a abrir a boca. Aí o padre teve que insistir, ser, assim, bem enérgico mesmo, a ponto de dizer, abra a boca, abra a boca, abra a boca. Conseguiu enfiar a hóstia na boca do menino e teve que segurar a boca do menino para ele não cuspir a hóstia fora. Olha, gente, eu considerei esse momento, a maior falta de amor que uma pessoa pode ter pela outra. Esta avó, esta mãe, agrediram aquele menino. Sim, agrediram. Porque ele não sabia o que estava acontecendo. Eu acredito piamente que ele já tem Jesus com ele, sem precisar tomar hóstia. Ele é um anjo, um inocente, e não tem por que fazer isso lá perante uma comunidade. Se ele queria, se a avó queria tanto que ele recebesse a Eucaristia, pedisse autorização para o padre, ela era uma ministra, e ela mesma desse a Eucaristia para ele, lá em casa. O menino ficou 1h30 numa celebração, onde ele estava se sentindo mal, ele não queria ficar. A gente via pelo rosto dele, pelos resmungos dele, que ele não queria, que aquele não era o mundo dele, que aquele monte de gente estava apavorando ele. Nós vimos durante a comunhão que ele não queria, que aquilo era estranho para ele, que aquilo não significava nada para ele. Gente, eu já vi acontecer isso outras vezes. Eu já vi relatos de crianças que cuspiram, né, depois a comunhão. Aí eu me pergunto, isso é inclusão, gente? Será que é inclusão? Essa contra o deficiente é uma inclusão? Se a criança deficiente, o jovem deficiente, vem ao encontro, se sente bem, quer estar ali, e eles são os amores, são os amores. Vamos pegar, por exemplo, as crianças com a síndrome de Down. As crianças com síndrome de Down, quando elas não têm nenhuma deficiência física ou uma formativa, elas têm uma capacidade de conviver, de aprender, de estar junto maravilhosa. Eles são anjos, eles nascem anjos e morrem anjos, sem nunca ter o pecado com eles. E aí, sim, essas crianças, na medida do possível, se nós pudermos incluir na turma, vamos incluir, vamos tratar eles com amor, com carinho. Não vamos tratar eles como um coitadinho, um doente, um deficiente. O que a catequista tem que fazer, na verdade, quando ela tem um deficiente na turma dela, é sempre falar olhando nos olhos dele, falar mais devagar, mais pausadamente, ver se ele entendeu, mas nunca tratar diferente da turminha, avaliar como você avalia o outro. Se ele, normalmente alguns deficientes não vão saber ler e escrever nunca. Você precisa ler para ele, interagir, ver se ele entendeu, que resposta que ele tem para te dar. Às vezes você tem que perder talvez alguns minutinhos a mais com essa criança do que com as outras. E é bom que você trabalhe as outras também no sentido de que elas também precisam incluir essa pessoa na vida delas. Isso é muito rico, gente, muito rico. Né, uma menininha, né, que tem um autismo leve e está na turminha, agora já foi para a segunda etapa. O que acontece com ela? Às vezes a mãe dela tá junto, a irmã dela tá junto, mas ela não fica sozinha. Eles deixam ela lá na catequese, o pai ou a mãe, ela fica, mas ela está sempre sentada com uma outra criança. E aí o que acontece? Para descer na missa, ela tem uma certa um síndrome do pânico, né?
Então, ela não gosta muito, ela fica apavorada se ela ficar sozinha, não tiver alguém com ela. Só que daí, o que acontece ali na catequese? A turminha se acostumou tanto com ela ali, que todos eles sabem que quando a gente desce para a missa, uma das crianças vai descer com ela e ela vai ficar sentada ou ao lado de um catequista, né, que está sempre de olho, ela vai ficar sentada ao lado de uma outra criança. E você percebe que ela interage, né, com as pessoas, ela tá ali, talvez ela não esteja aprendendo os conteúdos da fé como as outras crianças, mas do jeito dela, ela tá aprendendo, ela quer vir para a catequese, a mãe não a obriga, ela gosta daquela interação com as crianças. É diferente, por exemplo, daquele meu menino lá que tinha o desafio opositor, que ele desenhava o diabo, o demônio, para apavorar todo mundo. Ele falou, com 9 anos, gente, na minha cara, que Deus não existe, que era besteira, etc. E tal. Esse menino, esqueci de falar para vocês, né? Além da síndrome, ele tinha um QI altíssimo. Esse menino na escola tirava só 100, 90, 100. Muito, muito inteligente, sabe? Só que nenhuma escola queria ele. Ele já tinha sido expulso de umas 5, aos 9 anos. E a mãe estava na última escola onde ele andou. A mãe conseguiu manter ele lá com ordem judicial. A escola pública não tinha como acolhê-lo, né? Porque não tinha condições. Provavelmente periga até alguém, né, chegar a uma violência muito grave com essa criança. Então, a mãe tinha colocado numa escola particular, a escola não quis a criança, e olha, gente, nós estávamos em Londrina, uma cidade razoavelmente, né, grande. A mãe conseguiu uma ordem judicial para manter o filho na escola, porque ela achava importante isso. Da minha parte, gente, eu tinha um certo medo, porque aí eu comecei a ler, né, a respeito do assunto, como que era essa síndrome. Lá no ILES eu pedi ajuda para a pedagoga e ela me explicou o seguinte: normalmente a síndrome, esse tipo de síndrome, quando a criança é má, ela é violenta, ela se mutila, porque ele se mutilava também, ele chegava com os braços arranhados e feridos e falava pra gente que era a mãe dele que fazia isso, e não era ele mesmo. Essas crianças, elas são um perigo para si mesmo e para os outros. E quando a síndrome evolui e a criança não trata, evolui para aquelas adolescentes assassinos mesmo, gente. Essas crianças se tornam psicopatas, a síndrome evolui para psicose e é muito perigoso. Então pensem assim, por mais que eu tenha em meu coração a caridade cristã, a visão, né, que eu tenho que acolher todos, que eu tenho que ter Jesus comigo, como eu posso ajudar essa criança? Eu tenho formação, eu tenho preparo, eu tenho estrutura dentro da minha paróquia? Não, eu não tenho. Então, gente, a gente tem que ser, nessas horas, ser verdadeiro, ser o mais, né, verdadeiro possível e contar para os pais o que a gente está vivendo. Roberto Magno, oi Roberto, ele está contando aqui para a gente o seguinte, vamos ver aqui. Eu tive um catequizador na turma de Crisma muito agressivo. Xingava todos os colegas, me xingava demais. Toda vez que ia, atrapalhava demais. Um dia resolvi pedir a ele para me ajudar a arrastar um banco para organizar a sala. Ele achou estranho o meu pedido e resolveu ajudar. Dali em diante, eu chegava e não abria a janela e nem ajeitava a sala. Esperava ele chegar para me ajudar. E assim transformei a postura dele na catequese. Aí que tá, Roberto. Essa criança que te xingava, que virava tudo no avesso, é uma criança carente, né? É uma outra situação. Provavelmente, se você conversar com a família, com os pais, você pode até ver, ele pode ter algum problema comportamental lá com a família, pode fazer algum tipo de terapia, mas nada grave. Porque quando a criança tem mesmo
uma deficiência profunda, ela não se transforma assim do nada, do dia para o outro. Deixa eu contar para vocês agora uma situação como a do Roberto, né, que eu sofri lá. Eu costumo contar como o meu chamado. Esse foi o meu chamado para ser catequista. Lá nos meus primeiros anos de catequese, eu tinha um menino na mesma turma que a Maria tá, que era muito hiperativo. Ele beliscava as meninas, ele puxava o cabelo, ele tomava os lápis. E nosso centro catequético era no primeiro andar, umas janelonas assim. Nossa, eu cansei de pegar ele pelo pescoço, pendurado na janela. E ele me dava muito trabalho, muito mesmo. Isso foi, gente, logo no começo, quando eu comecei a ser catequista. Eu achei aquilo apavorante, gente do céu. Eu queria sair daquele negócio, né? Queria sair, eu queria deixar a catequese. E eu vivia maquinando desculpinhas para eu chegar lá e dizer para a coordenadora, olha, não posso mais, não dá e tal. Aí, gente, eu caminhava para casa, assim, juntinho com o Matheus, umas 2 quadras, ele morava perto da igreja, e ele ia comigo. Aí um dia ele falou assim para mim, catequista, sabe qual dia que eu mais gosto? Eu, não, que dia? Quarta-feira. Minhas catequeses eram as quartas-feiras. E eu falei, por quê? Porque quarta-feira, depois que eu chego da escola, eu venho para a igreja. Senão eu fico sozinho. A diarista termina o serviço e vai embora. E eu não tenho com quem conversar. Aí, gente, eu fui tentar ver família e tal. Aí um dia que a família esteve lá, o pai, gente, era... Olha, eu gostaria de ter umas palavras mais legais para falar desse pai. Mas ele era um tremendo de um grosso, estúpido e mal educado. Sem qualquer trato com os outros. Aí eu percebi que esse menino tinha um pai enérgico demais, uma trava na vida dele e vivia numa constante solidão. O que ele fazia lá na catequese? Ele provocava todo mundo para dar atenção para ele. Aí quando o Matheus falou isso para mim, gente, lá na rua, o dia que eu mais gosto, é o dia que eu posso estar com você, gente, foi a mesma coisa que... parece até que eu olhei assim do lado, assim, né? Jesus Cristo estava ali caminhando do meu lado e falou assim para mim, tá vendo, tonta? Tá vendo para que eu te chamei? Né? E eu pensei assim, nossa, foi como se Jesus tivesse me dado uma paulada na cabeça. Aí eu pensei assim, não, eu tenho que aprender, não é possível. Eu tenho que saber como lidar com essa criança. E foi a partir dali, gente, fazia 6 meses que eu era catequista. Eu fui na internet, eu fui fuçar, eu fui ler, eu descobri que existia diretório, descobri um monte de coisa, fui me formar, e fui fazer pós-graduação em catequética, e fui estudar pedagogia, e fui ler um monte de coisa, porque o Matheus me chamou para minha vocação. Ali, Jesus mostrou para mim, olha, Ângela, é para isso que eu te quero, é para essas crianças, para essas pessoas, não é para os bonzinhos. Eu te dar uma turminha de 12 crianças boazinhas, não resolve nada. Eu tenho que dar às crianças que realmente precisam de você. Aí, vocês estão vendo como é que é? O Espírito Santo faz a gente ver coisas que às vezes a gente demora um bocado para enxergar sozinho. A Rosália Silva está falando assim, Ângela, uma vez li no diretório, se não tem condições de frequentar os encontros da catequese, a mesma não precisa frequentar. Sim, Rosália, isso, claro, se ela não tem condições, ela não precisa. Ano passado, tive um catequizando que tinha o transtorno do espectro autista, mas era bem calminha e frequentava todos os encontros. Porém, não tinha condições nenhuma de ler sozinha a Bíblia, nem de partilhar com os demais. Vamos ver o que mais que ela disse aqui. Este ano, na turma de um colega... Nossa, gente, esse meu computador às vezes dá vontade de grito aqui.
Esse ano tem uma criança na mesma situação. Quando rezamos juntos, ele apenas abre a boca, como se estivesse rezando também, mas percebemos que ele não reza. Sim, é isso mesmo, Zélia. Dependendo da deficiência, a criança age por repetição. E é aquela coisa, realmente, se a criança não tem condições de entender os conteúdos, de fazer uma interação com a catequista ou uma interação com as outras crianças, se ele está claramente ali, sem querer estar ali, só porque a mãe, pai, a avó acha que se não fizer a primeira Eucaristia não vai para o céu, sei lá o que passa na cabeça dessa gente. Não é necessário, gente. Não é necessário ele estar fazendo alguma coisa que ele não precisa fazer. Se está fazendo bem para ele, Rosário, conviver com as pessoas, ele não precisa ler nada, ele não precisa rezar nada, ele não precisa fazer nada. Basta ele estar ali junto. Faz bem para ele, ótimo, ele vai passar. Vocês têm 3 anos de catequese, se ele quiser passar os 3 anos ali, vai passar, vai fazer primeiro Eucaristia, como todo mundo ficou. Esse tipo de avaliação a gente tem que fazer. Agora, essa criança não pode, em hipótese nenhuma, precisar de tratamento médico ali na catequese, sabe? Isso não dá, né, gente? E o Roberto falou assim, linda história, eu vou relatar a sua história para os catequizandos que eu coordeno. Roberto, tem essa minha história escrita, eu acredito, ou no nosso grupo, ou lá no nosso blog, eu tenho isso em artigo, que eu relato a minha vocação e eu conto com mais detalhes, né? As coisas que eu passei, né, lá no começo da minha história de catequista, que eu falo mais detalhadamente sobre esse assunto. Até depois eu vou ver se eu encontro no grupo, vou colocar lá à disposição para vocês. Que realmente eu considero isso. O meu chamado não aconteceu quando eu fui à missa e o padre falou, estamos precisando de catequista, e eu fui lá na semana seguinte, no centro catequético, e me deram essa turminha aí de 12, não foi ali que aconteceu o meu chamado. Eu fui, né, comecei a montar os encontros, mas o meu chamado aconteceu naquela quarta-feira, indo embora para casa junto com aquele menino. Ali que eu vi, sabe? Eu costumo dizer que Jesus, ele é muito meu amigo. Eu falo com ele como eu falo com um amigo. E é aquilo que eu falei para vocês, quase que eu podia ver ele ali do meu lado, rindo da minha cara. Rindo mesmo, falando, viu, Ângela, não é assim que a gente pensa as coisas. Não é para isso que eu chamo as pessoas. Eu chamo elas porque elas podem realmente fazer diferença na vida dos outros. Enfim, vamos continuar lá, vamos ver aqui. Eu vou dar um jeito, tá, Roberto? Eu vou procurar e vou ver se a gente tem. Bom, pessoal, já é 21h47. Não sei se eu ajudei vocês com relação à catequese com pessoas com deficiência. E como eu disse hoje, as paróquias precisam se adequar, acolher, dar acessibilidade para os deficientes, os físicos. É preciso ter rampa, é preciso ter um elevador, é preciso ter banheiros adaptados, é preciso ter carteiras adaptadas. Se vocês, na comunidade de vocês, têm essas coisas, é maravilhoso. É difícil um lugar que tem. Na minha não tem. E aí a gente ficou naquela de que tem 50 catequizandos, nunca ninguém procura, não preciso ter. Mas a gente não pensa que às vezes ninguém procura porque não tem. Até para chegar na paróquia é difícil, você não consegue subir uma escada. Hoje a gente tem rampa para ir na secretaria, rampa para entrar, mas a gente não tem uma rampa para subir no presbitério, por exemplo. Nós não podemos ter um ministro que tem dificuldade de locomoção. E por aí vai, gente. A nossa paróquia não tem condições. E aí, agora, com relação à formação do catequista para trabalhar com pessoas com deficiência, aquilo que eu falei. O catequista precisa aprender Libras para falar com os surdos, precisa aprender como é que trabalha com os cegos, né? E precisa, sim, de formação
psicopedagógica para trabalhar com as crianças, jovens, deficientes intelectuais. A gente tem muito pouca coisa na igreja, gente, a respeito da deficiência. Até no nosso grupo tem uma moça, a Thaís, né, que escreveu um livro sobre catequese com deficientes, que é esse aqui. Acho que ela tem mais um agora pela Paulina, se não me engano, que fala, dá algumas dicas assim legais sobre a catequese com deficientes. Mas não dá receita de bolo não, gente, não tem lá passo a passo. Não é assim que funciona. Então, aquilo que eu digo para vocês, a necessidade da pessoa vem em primeiro lugar. Se aquilo que nós temos a oferecer a ela cumpre aquilo que ela precisa, ótimo. Agora, se nós estamos ali, e eu já vi muita catequista deixar de ser catequista por conta disso, das tais as crianças com hiperatividade. São aqueles capetinhas, né, que a gente costuma dizer, que não nos dão sossego, que nos atrapalham muito. E algumas crianças são, este ano, né, na turma da primeira etapa, uma menina que tem um comportamento muito terrível, brusco mesmo. Eu acredito que ela tem algum problema, ela deveria estar fazendo algum tratamento. Ela não tem controle, ela não tem limite, e se fosse no tempo da minha mãe, a minha mãe dizia assim, essa criança tem um pingo de educação. É por aí, gente. E é difícil, sabe? Ela fez bullying com um menino, mas é menor que ela e tal, a ponto do menino desistir da catequese, coisinhas assim de bullying bem graves, que a gente tentou, né, contornar, o Frei conversou, eu conversei, outras pessoas conversaram, deu uma melhoradinha, gente, tá mais razoável. Só que não ficou ainda impossível. A hora que ficar impossível, aí eu vou chegar para o nosso padre e dizer, padre, é impossível ter essa criança junto aos demais. Por favor, fale com a família. Aí vocês vão dizer assim, nossa, isso não é postura de acolhimento. Gente, e o que é aquilo? Eu vou estar fazendo mais ou menos aquilo que aquela avó ministra fez com aquele menino, enfiando uma hóstia goela abaixo da criança. Então, por favor, entendam que há parâmetros a serem observados, parâmetros. Não vamos querer nós agora termos fazer um mestrado em psicopedagogia, em catequese, em ensino para deficientes. Olha, observar o nosso limite. Até onde o nosso amor alcança, o nosso carinho alcança, o nosso apoio alcança, a gente faz. Porque é isso que nós temos que oferecer para as crianças. Parece meio redundante da minha parte falar isso, mas é a verdade. Não vamos mentir. Eu não posso hoje, né, mesmo que eu queira, fazer uma faculdade, né, de pedagogia e me especializar, né, em educação especial para ser catequista. E eu também não posso procurar e pôr um anúncio no jornal. Procura-se catequista com formação em pedagogia e educação especial. A gente tem que entender que não existe isso. Nós precisamos da família ao nosso lado, da família ali do nosso lado para ajudar a gente na catequese. Não deem catequese sozinhas para as crianças quando essas situações são difíceis. Aqui o Roberto está falando que ajudou muito, nós temos pouco material de catequese sobre esse assunto. Justamente porque nenhum catequista ainda, né, se especializou nessa área ou buscou, né, um trabalho mais completo nessa área. A Soraya está falando que também tem um menino que começou, tudo bem. Esse semestre em diante ele mudou muito, tá agitado, não para sentado, ele faz barulho com tudo, mas acho que anda tomando energético, né? Deixa eu ver aqui, mas acho que anda tomando energético, foi o que ela contou para nós aqui. Realmente, às vezes, gente, essas diferenças comportamentais
tem uma raiz ali no relacionamento familiar, no relacionamento da criança com a escola. Pode ser uma situação, inclusive, que nem os pais têm percebido, então é bom a gente pensar nisso aí do contato com os pais. Só um pouquinho que a Suzana colocou aqui, ó. Esse garoto que te falei, que a mãe diz que é tímido, sei que ele tá ali contra a vontade, numa dinâmica que foi a única vez que ele falou uma frase inteira. Eu tenho ódio, vontade de matar. Falei isso para a mãe dele, para a coordenação e nada. Na minha opinião, ele não aproveita nada da catequese. Falo para a mãe e ela diz que ele é tímido, muito super protegido. Olha, Suzana, eu acredito que dentro dessa linha da catequese, onde você está com a turma, onde é você que cuida das crianças, quem fala mais alto é você. Não é a coordenação, nada. O problema é grande? Tem algum problema que você acha que é grave? Converse com o padre. Padre, essa criança tem algum problema. Mãe, essa criança tem algum problema. E aí você fala assim, e nada, aí você deixa morrer, daqui a pouco essa criança, com esse ódio, com essa vontade de matar, enfia um lápis na barriga do outro. Gente, não estou sendo exagerada, não. Cuidado, cuidado que vocês observam as coisas e não dão atenção. Por isso que eu falo para vocês, conheçam o seu catequizando. Saibam de que família ele é e como é que ele é tratado lá na família dele. Às vezes são crianças super protegidas, muito amadas, e às vezes são crianças que são violentadas. É preciso a gente pensar muito nisso. A gente tentar entender e tentar ajudar. Não deixar quieto porque ninguém nos escuta, porque ninguém nos dá atenção. Agora eu sei que a gente está terminando, né, nossa live, mas eu tenho mais um testemunhozinho para dar para vocês. Eu já fiz isso com uma mãe, que tinha uma menina exatamente assim. Ela não queria ir para a catequese, ela ia obrigada. Ela sentava num canto, não participava de nada e não fazia nada. Ela não levava o livrinho, não levava a Bíblia, ela não odiava tudo, ela não acreditava em Deus. Aí eu chamei a mãe, perguntei para a mãe como é que estava o negócio. Aí o negócio estava assim. A mãe tinha casado novamente, o padrasto da menina era evangélico, a mãe estava indo na igreja evangélica junto com o marido, mas a filha estava vindo na catequese porque as amiguinhas... A gente estava no 3º ano, gente. Porque as amiguinhas tinham convidado e ela vinha. Aí agora ela estava ali porque ela queria fazer a primeira Eucaristia logo e estava frequentando o culto também. E aí a mãe ficou braba e estava dizendo para ela que ela tinha que... Olha, gente, era um angu tão grande naquele, sabe, caroço tão grande naquele angu, que eu falei assim, olha mãe, você vai tirar a sua filha da catequese, vai conversar com ela e vai perguntar para ela o que ela quer. Ela quer ir na tua igreja? Vai. Jesus está lá também. Não é só na nossa, não. Jesus está lá, leva ela lá para a igreja, muda de religião. Não comece a levar a tua família, cada um para um lado, que não é bom. E ela não está aproveitando nada, porque ela não quer fazer nada. Ela está ali porque ela vem com as amigas depois da escola, mal espera o ponto terminar, para poder ficar com as amigas por ali no pátio, né? Para não ir para casa. Olha, gente, a mãe não gostou do que eu falei, a mãe disse que estava sendo excluída, foi falar com o padre foi falar comigo, e aí eu disse pro padre, então tá, padre. Então, de hoje em diante, ela é sua catequizanda, tá? Não é minha. Olha, gente, eu costumo dizer assim, eu já fui expulsa, né, entre aspas, de 3 paróquias. Então, vocês estão entendendo mais ou menos aí por que é que eu fui expulsa dessas paróquias. Gente, é brincadeira, eu não fui expulsa das paróquias, não. Mas eu não fiquei porque realmente o meu santinho não batia muito com o padre, eu achei melhor
sair para não ter muita confusão. Então, a gente vê que tem gente chegando agora, né, aqui no finzinho. Vamos ver aqui, Silvana. Boa noite, eu tive um menino que era super hiperativo, falava até palavrões, eu fui falar com a avó, que cuida dele, ela obrigada a ir na catequese, ele não gostava de ir. Aí ele parou de ir por conta própria. Mais ou menos o que sempre acontece. A Nilva está falando aqui para mim. Cheguei! Oi, Nilva. Que bom que você chegou. A Lígia Menezes. Oi, Lígia, tudo bem? A Lígia chegou também. Que legal tá vocês aqui. Vocês chegaram meio no fim, mas sejam bem-vindos. O vídeo vai continuar à disposição, né? No nosso grupo, para que vocês assistam depois. E aí tem uma outra questão de que temas que a gente trataria, né, nesses vídeos ao vivo dessa semana. Nós fizemos uma votação, né, vocês viram, várias vezes vocês votaram na enquete, e nós fomos incluindo outros temas que algumas pessoas pediram para a gente colocar lá, para a gente falar depois. A semana que vem nós não vamos fazer nenhum vídeo ao vivo, né, como eu comentei ontem, para que vocês participem lá com o pessoal da Sou Catequista. Mas aí tem alguns temas que ficaram pendentes, né, que as pessoas pediram para a gente tratar. Por exemplo, o controle das presenças nos encontros, nas missas, a própria missa, o que pode fazer na missa, o que não pode fazer na missa, aquela outra questão, é isso que eu falei para vocês, a criança chegar e dizer assim, eu não acredito em Deus, eu estou aqui porque estou obrigada. Eu tenho um testemunho bem legal a respeito disso, que eu tive agora em 2016, na Crisma. E a catequese familiar, né, que eu gostaria mesmo, vou fazer um vídeo para vocês, mas ela não vai um vídeo que a gente posta com ele no espaço mais público, ou na nossa página, ou no nosso blog, porque fala sobre a catequese familiar, a Lígia vai gostar agora disso. No modelo que a Arquidiocese de Curitiba trabalha. Então, a Arquidiocese tem um projeto, né, de catequese familiar, ela tem um diretório, ela tem roteiros de encontros, subsídios muito bons. E aí, baseado nisso, eu coloquei, né, dentro de um estudo, o que pode ser feito na catequese familiar. Porque também a gente estruturou, né, um modelo, aí eu colhi várias opiniões de várias pessoas, coordenadores e catequistas aqui, né, na Arquidiocese de Curitiba, para ver como é que está caminhando a catequese familiar, se esse modelo está funcionando. E aí tem também algumas outras experiências de catequese familiar que eu colhi aí no resto do país, para a gente falar realmente como fazer uma catequese familiar, como trazer os pais para a catequese. Porque a catequese familiar não é chegar e fazer catequese com toda a família. Dentro desse diretório, é fazer catequese com a família fora do encontro dos filhos. É uma catequese de adultos. É como se fosse, né, ao estilo do catecumenato, mas sem celebrações. Enfim, são conteúdos que têm a ver com o que a criança trabalha nas suas turmas. É muito interessante. E assim que tem um tempinho, eu vou colocar o vídeo para vocês vão assistir, entender. A gente vai ter um material por escrito também, e eu vou dar o enderecinho, o telefone da Arquidiocese de Curitiba para vocês adquirirem o livro, que eu agora esqueci de trazer ele aqui perto para mostrar para vocês. Mas a gente vai falar sobre isso. Então, vou finalizar nossa live, 22 horas. 1 hora é bastante tempo, né? Mas eu acho assim, é bastante tempo para quem chega depois e vai assistir depois. Quando a gente está aqui conversando, né, gente, é muito gostoso. A gente não vê o tempo passar. Quando vê, já foi, já passou 1 hora. Eu não vi passar, né? E estamos aqui há 56 minutos já. Então é isso, gente. Obrigada a todos, aquelas pessoas que nos acompanharam hoje, que comentaram, que acompanharam a live toda, que chegaram agora. Deus os abençoe. Essa nossa semana catequética foi... semana catequética, já dei nome. Foi muito proveitosa, na minha opinião. Os 5 vídeos vão ficar ali no grupo, sempre à disposição. É uma pena que vocês não conseguem compartilhar fora, porque o grupo é restrito.
Mas a intenção nossa é justamente essa, de fazer uma conversa, uma roda de conversa aqui com a gente, né, dentro do grupo restrito mesmo. A gente tem mais liberdade de falar e vocês têm liberdade também para expor as situações em que vocês vivem. Às vezes, a gente fazendo uma live lá fora, pode ser que a gente se sinta meio constrangido em falar de algumas coisas, né, que podem ser mal interpretadas, enfim. Então, foi muito bom estar aqui essa semana com vocês. Deus os abençoe. Até a semana que vem. A gente foi uma experiência muito válida e nós vamos fazer mais vídeos assim a vocês. Que se vocês têm um tema, alguma coisa que vocês têm preparo e querem falar, querem fazer um vídeo, querem interagir mais com o grupo, a gente abre esse espaço, converse comigo e com a Nilva, com a Ginca, a Abigail antes, tá, gente? Porque quando a pessoa joga um vídeo ao vivo ali e a gente não percebe do que se trata, a gente exclui. Porque às vezes tem gente que tá lá, o meu amigo tá fazendo uma apresentação na rádio, vou botar aqui. Não, gente, não é esse o foco nosso. Então vamos lá. O espaço de formação está aberto para todos. Quem tem esse dom, essa vocação, seja bem-vindo. Eu preciso muito de alguém que me ajude por aqui, ok? Beijão para todos. Esse final de semana, quem tem catequese no final de semana, uma ótima catequese, uma excelente missa para todos. Boa noite e fiquem com Deus.